Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Corrêa na área com mais uma análise de cripto. E hoje nós vamos voltar para aquela questão de pegar as três criptomoedas mais valorizadas dentro da Binance num período de 24 horas. Então, se esse tipo de vídeo faz sentido para você, ajuda você em alguma coisa, ou nas suas análises, já deixa um like, porque isso fortalece muito o nosso canal. E a todos que estão se inscrevendo, sejam muito bem-vindos. Agora, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas sim de uma análise técnica e fundamental da criptomoeda, que deverá ser usada por vocês como um complemento da sua análise, ok? Ciente disso, bora para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. A nossa primeira criptomoeda é a DREP, ok? Mas se você for olhar a questão de valorização dela, está bem interessante, óbvio. Vamos tirar aqui para vocês. Nesse momento que nós estamos fazendo o vídeo, nós estamos em torno aí de 181% de rendimento da criptomoeda, se levarmos em conta o fundo, né, lá no 0,25, e agora ela está sendo comercializada por volta de 0,71, enfim. Então, é uma criptomoeda que chegou até bater, vamos lá, no topo. Essa última pernada aí que ela deu para cima, chegou a bater o que? Uns 284% de rendimento. Muito legal. Agora, olha o tempo que isso levou até chegar, entendeu? E detalhe, imagina aquele cara que comprou aqui em maio de 2022. Olha o tempo que ele demorou para agora. Olha só, se ele deu uma, olha, pensa aqui comigo, pensa, olha que infelicidade. O cara comprou aqui achando que ia subir, desvalorizou. Vrum. Aí ele se desligou, pô, se desligou. Agora, quando ele viu, pô, conseguiu zerar, ganhou um pouquinho, tentou e olha só, já está marcando de novo uma, uma queda. Mas, como o intuito aqui é ajudar, a gente vai trazer aqui para vocês a seguinte análise. Para que a gente possa imaginar que essa criptomoeda, a DREP, ela possa continuar subindo, tecnicamente falando, a gente precisa ver ela nessa semana, no final dessa semana, ela precisa necessariamente fechar acima dessa resistência aqui do 0,74, beleza? Ela tem que fechar aqui acima do 0,74. Por quê? Se fechar, é óbvio, a gente vai sofrer o quê? Uma realização, sem problema nenhum, na outra semana. A gente pode imaginar que o nosso ponto de entrada, sim, seria aqui no 0,62. Entendeu? Então, vamos lá. Nessa semana, a gente precisa ver ela fechando acima dessa resistência, e ela se tornaria um suporte no 0,74, 0,74 cents. Isso daí representaria, no FIBO, né, na retração de Fibonacci, os 23%, 0,23%, desculpa, do Fibonacci. Então seria, vamos dizer assim, uma região altamente explosiva para uma nova alta. Então se fecha nisso, por isso que eu gosto de usar um time frame bem alto. Por quê? Porque quando isso acontece, você vê o que? Explosão, ok? E se você for pegar outras regiões aqui, você vai ver a ratificação disso que eu estou falando, entendeu? Inclusive na descida, tá? Mas agora a gente está analisando a subida, graças a Deus. Bom, e aí sim, pensando que fechou aqui acima do 0,74, e aí estaríamos dentro do 0,23 do Fibonacci, a gente vai pensar, óbvio, na semana que vem, numa realização. Podendo até, gente, olha só, mais uma vez falando, necessariamente não precisa ter aqui um candle vermelho, tá? Não precisa ter um candle vermelho. Você pode sim ver um candle verde aqui, mas você vê um pavio, né? Igual esse camarada aqui, ó. Tá? Imagina um negocinho assim, igual esse aqui, só que invertido, sacou? Então, o seu ponto de entrada seria aproximadamente, tá, pessoal? Tanto é que eu avacalhei um pouquinho para que ninguém fale assim, pô, o cara tá dando pontos de entrada e saída com precisão, tá bom?
você traçar aí o Fibonacci, você vai ver que tem aí uma "Pô, o Vitor deu uma escorregada", não é que deu uma escorregada de propósito, é porque eu também não posso chegar aqui e dizer: "Ó, a entrada é no 0,62". Não posso fazer isso, não posso fazer isso, entendeu? Eu posso sim. Ó, ali naquela área é um ponto legal. Por quê? Porque seria o 0,38% da retração de Fibonacci. E ainda assim, nós estaríamos dentro de uma explosão muito boa dentro da criptomoeda. Bom, se a gente entender que isso vai acontecer, poxa, a gente pode esperar pontos medianos. É óbvio que o 1,24 é o céu. A gente pode pensar em, de repente, pontos um pouco mais, modestos, né, e aí controlando, vendo aí possibilidade dele, fechar. E aí eu vou botar aqui um ponto de descasque ou saída, né, o descasque, como a gente sempre diz, pegar ali aqueles 10%, 5%, interessante, ou até mesmo você pensar, dependendo do movimento de alta, de repente usar um outro pullback para entrar mais forte na DREP. Mas isso é futuro, vamos só nos ater a essa condição aqui, tá bom? A essa condição aqui. Vamos pensar aqui então quanto que seria essa valorização? Vamos imaginar que realmente tudo isso aconteceu, né? Mais uma vez lembrando, eu não tenho bola de cristal, então não tenho como ter certeza de que isso vai acontecer ou não. Obviamente, eu estou usando a parte técnica da leitura do, 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 dos- do- do mercado para poder, sim, fazer uma previsão de um futuro movimento. Então, vamos lá, cara, vamos pensar que a gente entrou aqui nesse ponto e quando chegar lá naquele ponto de saída, você faria um descasque de 5, 10% ou até mesmo total da sua criptomoeda. Ah, não estou mais afim de ficar. Você teria aí 55% de valorização sobre o capital aplicado. Olha que legal, né? Então, essa é uma criptomoeda que aparentemente está mostrando aí uma, uma vontade, né, de manter a alta e vamos esperar. Agora, obviamente que se nada disso acontecer, dessa condição que eu estou falando, cara, aborta a missão, vamos ficar do lado de fora esperando para ver o que, que vai acontecer, porque ela pode sim, realizou e afundar. É uma condição, é uma outra condição, tá bom? Mas se ela fizer isso que a gente está falando, e aparentemente parece estar querendo fazer isso, cara, tá aí essa dica aí de entrada e de um descasque mais lá na frente, ok? Já vale aí um likezinho no vídeo, né? Então, bora, mete o like aí, cara. Deixa de ser egoísta, tá bom? Vamos pro próximo vídeo. Então vamos lá, pessoal. Nossa segunda criptomoeda de hoje, ela traz duas opções para vocês analisarem ao longo aí dessa semana. A Conflux Network. Caraca, eu quase que babei aqui quando falei. Bom, existem duas situações que podem vir a acontecer, porque ela está meio. Ela está querendo subir, ok? Ela está querendo subir, está mostrando isso, é muito positivo. Agora, eu acredito que possa acontecer 2 coisas, né, e aí vai mudar um pouquinho a concepção de entrada ou não. Vamos lá, eh, desse lado aqui, né, para quem está olhando o monitor, o lado esquerdo, vou até fazer um negócio aqui para ajudar vocês, né. Isso aqui é uma condição, fechou? E é totalmente diferente dessa outra condição aqui. Mudar de cor, para que você possa, ter aí uma. Porque uma coisa é uma coisa, outra
outra coisa é outra coisa. Beleza? Bom, se nessa semana vamos para primeiro case. Se essa semana esse candle ele ficar acima, se manter acima, como ele está nesse momento, acima do suporte do 0,1271, entendeu? Mas não passando a resistência do 0,15, ok? Ele vai estar dentro, vamos fechar dentro da retração de Fibonacci do 0,38%, tá bom? Aonde seria o seu ponto de entrada? No 0,50% da retração de Fibonacci. E nada mais é do que esse ponto aqui que a gente vai mostrar para vocês, que é o zero aproximadamente, tá, cara? Pelo amor de Deus, 0,106. Beleza? Tranquilo? Essa é a primeira condição. Agora vamos pensar o seguinte, porque a semana ainda não acabou, cara, tá? E ele tá com um volume muito, muito, muito interessante. Por isso que eu estou trazendo essa segunda consideração, que é, se no final da semana a gente vê que a Conflux Network, ela operou, ela fechou acima dos 0,166, aí ela vai estar dentro de uma região altamente explosiva, que seria, as duas são, mas essa daqui muito mais, estaria dentro da retração de Fibonacci, uma região do 0,23%, ok? Aí seu ponto de entrada seria aproximadamente no 0,127, enfim, por aí, por essa região, que nada mais é o ponto de entrada dentro da região do 0,38% da retração de Fibonacci, ok? Bom, Vitor, aonde a gente pode pensar em pontos, tá? Em pontos em que a gente entenda que a gente ainda pode ganhar lá em cima, né? Então, entrei, estou no game, qual seria o meu ponto de saída? O seu ponto de saída, cara, seria necessariamente aqui, ó. Eu tinha posto, tá, galera? Então, seu ponto de saída, enfim, seria aqui aproximadamente no 0,236. Vamos fazer aí aquele case de ver, pô, não, e aí? Se entrar aqui, saindo lá, quanto que daria? Vamos lá. O pessoal gosta desse exercício, né? A gente estaria falando, a gente está pensando em entrar no 50% de Fibonacci, aproximadamente, e saindo lá naquele ponto sugerido, né, também aproximadamente, estaríamos falando de 121% de rendimento sobre capital, ok? Só que é o seguinte, esse aqui seria demoraria um pouco mais, perfeito? Porque a gente pegaria entraria na região dos 50%. De repente você pegaria um pouquinho de morosidade, de um pouquinho de lateralização, ok? Para começar a subir, tá bom? Agora, nesse ponto em que a gente está falando, que seria o ponto da região do 38%, aí sim, a gente pode dizer que, pô, né, ia subir bem e rápido, tá? A gente estaria falando aí de entrando lá naquele ponto do 38%, 0,38% de FIBO, e saindo lá naquela resistência sugerida, você teria aí 86% aproximadamente de rendimento sobre o capital aplicado. Lembrando que esse ponto, a sua chegada se daria muito mais rápido do que a outra. Você não pegaria lateralização, perfeito? Você não pegaria lateralização, ao contrário, se você entrar lá no 50%, era capaz de você pegar uma lateralização, porque você tem uma região aqui, ó, muito chata, que é a região do zero, que é uma resistência no 0,12 e um suporte ali no 0,10, entendeu? Então, ficar de olho, vamos ficar de olho. Por isso que, entrando aqui, você pegaria aqui uma região um pouquinho de lateralização para depois subir.
Se você já começar aqui de cima, você já passou por essa região, você não vai ter esse conflito. Então, a subida é mais branda e aí, filho, você chega. Tem um pormenor, você que vai ver o que seria melhor, né. E vamos aguardar a semana fechar para entender como que ela vai se fazer, tá bom? Valeu? Então vamos para mais vídeo. Vamos lá, pessoal, a nossa última criptomoeda é a Iris, tudo bem? Ela está numa subida muito legal, depois de se manter aí compacto. Eu gostei muito dessa lateralização, o volume, mostrado nessa lateralização, achei muito forte. Um outro ponto muito legal é que antes dessa porrada aqui, você manteve uma lateralização, então acredito, eu gosto muito desse, por isso que eu levo muito em conta volume, cara, o volume negociado. O volume negociado, ele te dá uma, vamos dizer assim, um caminho das pedras, né, de o que pode estar acontecendo, né, porque, pô, se você está vendo, pô, volume entrando, volume entrando, volume entrando em compra, cara, e você vai vendo que o gráfico ele vai respondendo isso, cara, muito legal. Isso daí é sinal de que vai subir. Agora, se você está vendo muito volume em compra e você está vendo o gráfico descendo, é porque tem muita gente querendo sair disso. Uma furada, vamos embora. Ou furada ou, meu irmão, já botei no bolso o que eu queria e vou partir para outra criptomoeda. Então, é mais ou menos isso. É um dos pontos que a gente leva em consideração. Beleza? Então vamos lá. Vamos entender aqui mais ou menos. Essa semana tudo que está mostrando é o seguinte: você, se a gente pensar que essa semana ele vai fechar acima do 0,023, tá bom? Mas tem que fechar. Não fechou, acabou essa história, porque provavelmente será queda, tá bom? Mas vamos lá, fechando, acreditando que fechando isso, eu não acredito que ele possa vir fechar acima dessa resistência aqui do 0,025, por isso eu não estou levando em conta uma outra possível forma de entrada, ok? Então, se não for essa, esquece, tá bom? Bom, fechando aí, a gente está falando numa retração de Fibonacci no 0,23%. Eu amo essa entrada, eu amo. Mas por conta de tudo, por conta desse pavio aqui, que também me chamou a atenção, por isso que eu não levo em conta, cor, tá, não levo em conta em cor, eu levo em conta o volume. O seguinte, o meu ponto de entrada não seria no ponto do 0,38 da retração de Fibonacci, que seria aproximadamente no 0,0208, aproximadamente, ok? Eu já jogaria um pouco mais abaixo no 0,50, muito por conta desse espigão de volume, entrado, e por estar muito próximo a uma região de lateralização em que a gente vê muito volume negociado. Então, é possível que, por mais que ele tenha dado essa porrada grande e feche aqui em cima, é óbvio que vamos ter uma realização e historicamente, pelo menos no meu estudo, respeito o estudo de todo mundo, por isso que eu não entro em treta com ninguém, eu costumo ver o seguinte, que ele não pega o 0,38. Ele vai mais a fundo para, sim, dar aquela chegada no 0,50, podendo chegar até um pouquinho menos, tá, ok? E aí, bicho, ele alavancar a sua subida. Então, o ponto de entrada seria na região do 0,50% de Fibonacci, que nada mais é do que o 0,0193, aproximadamente.
Essa criptomoeda, a Iris Net, eu acredito que ela venha, trazer uma boa subida, tá. Estou bem confiante, mas por hora ela apresenta essa condição, né, porque teoricamente você vai falar: "Pô, Vitor, mas por que que você, pô, se ela fecha no 0,23, por que que você está querendo que eu entre no 0,50 de Fibonacci?", né, está sugerindo, né, por conta dessa forte lateralização que ocorreu, dentro dessa região, entendeu? Então eu acredito que isso seja um imã, vamos dizer assim, de forma bem grosseira, a ponto de puxar o valor um pouco mais abaixo para aí sim buscar novas altas. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês. Eu acho que ficou legal, né? Trazer um pouquinho aí essas questões, porque às vezes a gente vai falando e algumas pessoas me chamam no canal e falam: "Pô, Vitor, eh, mas me explica como que você encontra esses pontos de entrada e por que esses pontos de entrada, muita das vezes, eles são obedecidos. Então eu estou trazendo aí, aos poucos para vocês, os meus setups, como que eu entro, como que eu levo em conta alguns pontos. É muito importante que vocês, também tenham, esses setups e venham formando seus setups a ponto de, pô, cara, questionar. "Ah, o Vitor levou em conta a retração de Fibonacci e tal, mas eu levo em conta, a banda de Bollinger que bate", enfim. Aí cada um tem os seus setups, cada um, enfim. Mas a ideia é trazer para vocês essa discussão, para que você possa sim, tomar uma melhor decisão na sua entrada, tá bom? Então, a todos que estão se inscrevendo, porra, tem muita vontade dentro do canal, tá bom? E deixa de deixar um likezinho aí, porque isso fortalece muito o canal, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.